Bom dia, paz do Senhor Jesus, passando para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração. Amém? Porque a palavra é para mim também, amém? Principalmente para mim, glória a Deus. Eu não posso sair fora e nem posso viver fora, longe da palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra de gratidão a Deus. Se encontra no livro de Salmo, capítulo 16, no versículo 12 e o 13, fala assim: Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esse salmo, o título dele diz assim: o amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. É um salmo, louvado seja Deus, de agradecimento a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, esse salmo, ele é um hino de gratidão e testemunho a Deus por tudo que Deus tem feito na vida do salmista. O salmista foi salvo da morte, da aflição, e ele está expressando um profundo amor pelo Senhor, que ouviu sua oração e foi justo para com ele. Louvado seja Deus. Foi justo e misericordioso, né? E esse estudo, ele revela 3 livramentos principais, né? Os 3 livramentos principais que Deus deu ao salmista. Um livramento espiritual. Louvado seja Deus. Porque o adversário tinha lutado contra ele para matar ele espiritualmente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim o nosso adversário luta até hoje para que nós morramos espiritualmente, para que nós não venhamos ter vida através do Espírito Santo. Então, primeiramente, ele quer nos matar espiritualmente. Louvado seja Deus. Porque se nós, sem o Espírito Santo, nós não somos nada, né? Louvado seja Deus. Eu sempre falo que o maior presente, Deus já tem me dado muitas coisas na minha vida, mas o maior presente que Deus tem me dado é o Espírito Santo. Isso não tem preço. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo de Deus. E o salmista, ele fala, né? Um dos principais livramentos foi sobre espiritual. E quantos têm tentado nos matar espiritualmente? Muitos, né? Então, nós temos que estar na torre de vigilância, se cuidarmos, porque o nosso adversário anda ao nosso redor, tentando quem possa tragar. Louvado seja Deus. E também no emocional e também no moral. É um chamado à reflexão sobre como retribuir a Deus respondendo com uma vida de fé, louvor e obediência, cumprindo votos e testemunhando publicamente a bondade divina, né? Louvado seja Deus. Então, Deus, ele deu esse livramento para que nós possamos retribuir também no seu reino, né? Para falar do amor de Deus, falar da palavra do Senhor, louvado seja Deus. E ser um testemunho, né, público, né, louvado seja Deus. Muitos querem nos tampar, nos deixar lá escondido, debaixo do alqueire, né? Mas a palavra de Deus diz assim, como pode acender uma lâmpada e deixar dentro do alqueire, né? Não pode, né? E assim é o nosso Deus. Ninguém pode nos esconder, somente Ele. Quando Ele quer nos esconder, Ele esconde também, mas o homem não pode nos esconder. Louvado seja Deus. Então, esse salmo é o tema desse salmo é de louvor e de gratidão ao Senhor, né? Por todos os livramentos que o Senhor tem dado a Ele, né? Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E Deus é o nosso Salvador, né?
A experiência pessoal do salmista é um testemunho de compaixão, justiça, misericórdia de Deus e que protege os simples. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O salmista, ele ama ao Senhor, porque ele ouviu a sua voz, né? Assim é Deus na nossa vida. Ele ouve a nossa voz, ele ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, até em pensamento, né? Nós não precisamos gritar, né? Porque o nosso Deus, ele não é surdo, né? Louvado seja Deus. Até oração em pensamento, o Senhor é aquele que nos ouve, né? Louvado seja Deus. Principalmente orações que o mundo não pode ouvir, o inimigo não pode ouvir, nós precisamos orar em pensamento, porque o nosso Deus, ele ouve. Agora, Satanás, ele não ouve, né, o nosso pensamento, mas Deus, ele ouve, porque ele é o nosso dono. Louvado seja Deus, ele é o dono da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Louvado seja Deus. E ele reconhece, né, o salmista, ele reconhece a sua bondade, que Deus é justo, é compassivo e é fiel. E ele salvou o salmista e trouxe descanso para a sua alma, né? Coisa boa é nós andar no descanso do Senhor. Louvado seja Deus. Andarmos com paz, sabendo que em nossa volta há uma guerra e há tantas perseguições, mas nós confiamos no Senhor. Louvado seja Deus, e Deus é aquele que acalma a nossa alma. Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho somente que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda há de fazer. E quero viver sempre na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus. E o resultado do livramento é uma vida de santidade, de comunhão com o nosso Deus. Não tem nada melhor na nossa vida do que estarmos em comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, que é Jesus, e com o Espírito Santo. Não existe nada melhor na nossa vida do que nós andarmos em comunhão com Ele. Muitas vezes tem pessoas que falam assim: Deus, ele tem comunhão com todos, né? Mas a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer, porque o nosso adversário, ele tenta nos derrubar, nos destruir de todas as formas. Então, tem pessoas que chegam e falam assim: mas você tem comunhão com Deus, então você precisa ter comunhão também com todos, né? Com todo mundo, com os seus inimigos. Mas a palavra do Senhor também nos diz que comunhão tem a luz com as trevas. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ter a resposta para o nosso adversário. Amém? Então, eu só quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Grandes coisas tem feito o Senhor. Muitas vezes Deus tem me livrado da morte. Louvado seja Deus. E até que o Senhor tem cuidado da minha vida, então é motivo de gratidão a Deus por todos os seus feitos, por todas as suas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, na minha casa. Louvado seja Deus. Amém? Quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na tua presença, quero te louvar, te agradecer pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, por todos os livramentos que o Senhor tem me dado, Senhor, que não foi um nem dois, mas foi vários, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque se não for o Senhor do meu lado, que seria da minha vida? Quantos já teria me destruído, mas o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Pai querido, Pai santo, fica conosco, fica com a minha vida, com a vida dos meus irmãos, com o teu povo, Senhor. Segura na mão de cada um, Senhor, dando graça, dando força, dando sabedoria do alto céu. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.